Salmo 84, do verso 1 ao verso 4. Assim diz a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nos instrua na tua palavra nesta hora. Queremos te ouvir, queremos entender o teu propósito. Queremos, Deus, aprender do Senhor para termos uma vida com mais qualidade. E que o teu Santo Espírito atue em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no ano de 2009, o IBGE fez uma pesquisa sobre orçamentos familiares, e uma das perguntas era sobre a frequência das pessoas nas comunidades, nas igrejas, não importando se fosse católica, evangélica ou qualquer outra religião, mas trouxe um dado, e a Folha publicou esse dado no mês de novembro de 2009, de que no ano de 2003 havia uma média de 4% de evangélicos que não congregavam. Ano de 2003. No ano de 2009, esse número subiu para 14% de evangélicos que não estavam frequentando assiduamente ou regularmente uma igreja. E se nós pegarmos os dados atuais de 2013, vamos perceber que esse número cresceu mais ainda. Por várias razões, as pessoas estão deixando de congregar. Mesmo o número de evangélicos aumentando no Brasil, por inúmeros motivos, as pessoas estão se desanimando de participar e de se envolver efetivamente com o trabalho na igreja. E, sinceramente, eu não consigo compreender como isso funciona. Eu acho que é possível você frequentar uma igreja sem ter Deus como o centro da sua vida, mas não é possível você ter Deus como centro da sua vida e não frequentar uma igreja. Igreja é lugar que Deus criou para que nós estejamos juntos em comunhão, e não simplesmente prestando a Ele um tempo durante a semana de adoração, de louvor, com cânticos, com músicas, mas um lugar também para nós nos envolvermos em comunhão uns com os outros. E talvez por algumas razões as pessoas não estão muito interessadas em se envolver tanto na comunidade evangélica. Alguns comentaristas vão nos dizer, nos sinalizar que esses salmos aqui, esse Salmo 84, ele está diretamente ligado ao Salmo 42 e 43. Ele está falando sobre a saudade do templo. É alguém que não tem condição de estar, por razões que nós não sabemos, mas ele está impossibilitado de participar da vida de adoração no templo. João Calvino vai dizer que quem escreveu esse salmo foi Davi. Derek Kidner, por exemplo, já tem uma visão diferente. Ele acredita que quem escreveu foi da família de Coré. Ou seja, nós não sabemos se foram os cantores de Coré ou se foi Davi, o autor desse salmo. Mas esse salmo ele tem uma pulsação. Ele nos ensina que é alguém que está sentindo falta da vida comunitária, está sentindo falta de se envolver com Deus e se envolver com o povo de Deus na igreja. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta: o quanto a igreja faz falta para você? O quanto estar em comunhão faz falta para você? Muitos vão discutir a respeito desse ambiente aqui. Existem duas linhas na atualidade que pensam a respeito desse espaço físico. Alguns vão dizer que esse espaço ele é em si um espaço sagrado. Ele é em si um templo, um lugar aonde Deus está, independente se tem pessoas aqui dentro ou não. Colocam um peso muito grande no ambiente, como se o ambiente fosse um ambiente sacro. Outros teólogos vão entender diferente, que no Novo Testamento já não é mais o ambiente que dita a presença de Deus, mas são as pessoas. Deus não está mais presente como no Antigo Testamento, que o templo simbolizava a presença de Deus, o espaço físico. No Novo Testamento, com o derramamento do Espírito, o Espírito Santo agora habitando em nossos corações, alguns teólogos vão entender que o templo agora somos nós.
E algumas pessoas até usam essa argumentação teológica para dizer: bom, se eu sou o templo, então eu não preciso mais ir a uma igreja, porque Deus habita em mim, aonde eu estiver, Deus está comigo, aonde eu estiver eu posso adorar, então eu não preciso estar em comunhão com outros. Mas, meus queridos, não vão faltar textos na palavra de Deus, no Novo Testamento, dizendo que não há mais possibilidade de alguém que já ingressou na fé, alguém que agora está inserido no corpo de Cristo, não congregar. A Bíblia vai insistir a respeito da necessidade de nós vivermos em comunhão uns com os outros, de nós estarmos unidos uns com os outros. Se você olhar no Novo Testamento, essa expressão aparece com muita frequência: amai uns aos outros, respeitai uns aos outros, honrai uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. E você só pode viver essas coisas todas, essa relação, se você estiver inserido numa igreja. Nós cremos que esse lugar em si não é mais um lugar sagrado. Nós não estamos presos à teologia do Antigo Testamento. O templo agora somos nós. Mas uma vez que nós nos reunimos aqui, esse lugar se torna um lugar sagrado, porque é o povo de Deus reunido num ajuntamento, um povo que foi chamado para separar um tempo na agenda, para que, como comunidade, como congregação, esteja diante do altar de Deus, prestando a Ele um culto de louvor, de adoração, de honra e de glória. Então, quando nós estamos aqui, esse espaço se torna um espaço especial, sim, porque é uma audiência, um encontro que nós temos com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e também Senhor das nossas vidas. Por isso, nós podemos olhar para o texto de Salmos, podemos olhar para esse Salmo 84 e perceber que os elementos que estão descritos aqui, eles também são importantes para a vida do culto hoje. E é sobre isso que eu quero falar. Vir à igreja não pode ser para nós uma obrigação. Tem muitas pessoas que vêm motivados por um dever. Isso fica pesado, se torna cansativo. Outras pessoas vêm para a igreja por hábito, acostumaram a frequentar a igreja. Mas o convite desse salmo é para que nós tornemos esse nosso momento aqui na igreja algo que promova muito prazer no nosso coração. Tantas coisas promovem prazer no nosso coração, e talvez nenhum outro encontro durante a semana, nenhum outro momento, nada pode promover tanto prazer como estar aqui em comunidade, como estar aqui com os irmãos para juntos buscarmos a presença de Deus. Por isso eu queria falar com você sobre a alegria de estar na igreja. Estar na igreja precisa promover alegria no seu coração, e tem algumas razões. Quais os elementos que são essenciais para ter prazer na casa de Deus? O primeiro deles é entender que a casa de Deus é um lugar amável. Aqui, quando nós nos reunimos, nós estamos num lugar onde o amor precisa predominar entre nós, porque essa é uma comunidade que fala de amor. Este é um povo que vive o amor. São pessoas que experimentaram um amor que desceu de Deus e foi revelado aos nossos corações através do seu Filho Jesus, que nos amou ao ponto de morrer numa cruz por nós e revelar a importância que nós temos para com Ele. Eu me lembro de uma das coisas, quando eu estava me preparando para o chamado, para o ministério, e o que queimava no meu coração era exatamente essa teologia do amor de Deus. As pessoas me perguntavam: por que você vai ser pastor? Eu falei: olha, porque Deus me chamou em primeiro lugar, mas também porque eu não consigo imaginar uma coisa que seja mais preciosa do que lidar com o rebanho de Deus. Nós somos o rebanho de Deus. Qual produto tem mais valor do que você? Você que está aqui hoje à noite, que já crê em Jesus como Salvador, sabe qual é o valor de cada ovelha que está sentada no banco aqui hoje à noite, ou nos assistindo pela internet, que já crê em Jesus? Você custou o preço do sangue de Jesus Cristo. O valor que você tem é o sangue do Filho derramado na cruz do Calvário. Você é valoroso para Deus, você é importante para Deus. Então, quando você olha para os pastores da igreja, você precisa entender que nós estamos lidando com um produto mais caro do mundo. Não há ninguém, não há nada que tenha mais valor, que seja mais precioso do que o povo de Deus, que entendeu o amor do Senhor. Por isso, quando nós nos ajuntamos aqui, no domingo pela manhã ou no domingo à noite, nós
precisamos celebrar o amor, porque esse lugar se torna um lugar amável. E o salmista destaca isso no versículo de número 1: quão amáveis são os teus tabernáculos. Porque no tabernáculo, no templo, nós temos a presença do povo a quem o amor de Deus foi revelado. E se o amor de Deus foi revelado, nós temos a presença do próprio Deus através de Cristo. E esse foi um texto lido na nossa liturgia. O verbo de Deus se fez carne. Jesus Cristo é o Deus revelado, e através dele nós podemos então conhecer o amor de Deus e conhecer o Deus amoroso. E através dessa relação com o Deus amoroso, essa comunidade caminha em direção ao amor a cada dia mais, um amor progressivo. Meus amados, o mundo não tem noção do quanto nós nos amamos, e não tem noção da capacidade de amarmos uns aos outros como Deus nos mostra, e como Deus nos revela, e como Deus nos ensina a amar. O templo para o autor lhe fazia muita falta. O salmista ele está impossibilitado de estar no templo, porque o templo simbolizava a presença de Deus, e ele sente falta de Deus. Era também o local onde o povo se apresentava para servir, para adorar, para ofertar, para ter comunhão. Lugar de misericórdia, lugar de perdão, lugar de implorar a Deus para que Deus esteja intervindo, lugar para se relacionar com o Todo-Poderoso, como nos ensina o profeta Isaías no capítulo 56, versículo 7. O profeta escreve a respeito da ação de Deus no seu povo. Olha o que diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora você descobriu a referência bíblica que Jesus usou quando ele expulsou os cambistas do templo, aqueles que estavam negociando na casa de Deus, e disse: essa casa não é casa de negócios, essa casa é casa de oração. Jesus usou o texto de Isaías, capítulo 56, verso 7. Aqui é casa de oração, mas não de uma oração vazia, não simplesmente de uma oração ritual, aonde você vem toda semana aqui dizer as mesmas palavras. Não, aqui é casa de oração, porque aqui é o lugar onde Deus se relaciona de maneira pessoal com o seu povo. Deus ouve as nossas orações, Deus está atento, como aprendemos hoje pela manhã. Deus está atento, Deus se inclina para ouvir o que nós temos para dizer a Ele. Esse é o lugar onde o milagre acontece, é na casa de Deus, onde nós colocamos muitos pedidos, onde nós clamamos, onde nós intercedemos, onde nós rogamos ao Senhor, e nós percebemos a ação progressiva dEle na nossa vida. Presta atenção na sua própria história, observe, a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, como as coisas, como as áreas, como os setores do seu coração foram se organizando. Veja o quanto Deus tem te abençoado, veja o quanto Deus tem te protegido, veja o quanto o Senhor tem sustentado a sua casa, sustentado a sua saúde, sustentado a sua alma. Aqui é lugar onde nós temos uma relação pessoal com Deus, é o lugar onde nós nos transbordamos de amor, porque é o lugar onde a família do Deus que é amor se reúne. Este amor do salmista pelo templo equivale no cristianismo ao amor que nós devemos ter uns pelos outros. Aqui é o lugar de amar ao próximo, lugar de relacionamento, lugar onde nós olhamos uns nos olhos dos outros e entendemos que nós não estamos do lado, ou à frente ou atrás de um estranho, mas nós estamos numa comunidade de irmãos. Nós estamos com pessoas que são como nós, pecadores, mas também alvos do mesmo amor de Deus. E por isso nós nos igualamos uns para com os outros, entendendo que a mesma graça nos alcançou. E por isso, quando celebramos a ceia, todos tomam o mesmo pedaço de pão, todos tomam o mesmo tamanho de cálice, porque não há melhor, não há ninguém que está num patamar superior, não há ninguém que está num estágio acima. Todos aqui somos igualmente pecadores, mas também igualmente lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos uma comunidade de pessoas que estão caminhando em direção à maturidade.
somos uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a cada dia mais a viver conforme aquilo que estabeleceu o nosso Deus. Também é um lugar onde somos contrariados. A igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Meus queridos, a igreja também não é o lugar para satisfazer as suas vontades. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem regras. A igreja tem leis. O dono é o Senhor. As regras e as leis estão na palavra do Senhor. E a igreja, então, ela é um ambiente onde quem deve ser cultuado, quem deve ser honrado, quem deve ser adorado, única e exclusivamente é o Senhor. A igreja não deve promover homens, a igreja promove apenas a glória do Senhor. A igreja é lugar onde às vezes os nossos pecados se expõem. Claro, somos uma comunidade de pessoas que erram. Nós temos que aprender nós temos que entender isso e aprender a perdoar os irmãos. Meus queridos, a palavra perdão, ela precisa se tornar algo mais leve na nossa vida comunitária, porque nós, vez ou outra, vamos com uma fala, com uma brincadeira, com uma expressão, ou às vezes com uma posição, nós podemos ofender uns aos outros, e com isso, o perdão, o pedido de perdão e conceder o perdão precisa se tornar algo frequente entre nós. Por isso que a palavra de Deus vai dizer também sobre perdoai-vos uns aos outros. A comunidade que Deus separou para ser sua ainda não é uma comunidade perfeita. Nós ainda não somos pessoas isentas dos erros e dos pecados. Por isso nós também somos sujeitos ou indivíduos que podem magoar alguém ou podem ser alvo de alguma mágoa. Mas nós temos que entender que mesmo assim, e mesmo quando isso acontece, isso é para o nosso progresso, isso é para a nossa maturidade. Outro elemento essencial para ter prazer na casa de Deus é almejar de coração estar neste lugar. Você precisa querer estar nesse lugar. E olha, existem muitos desafios para você chegar até aqui, não é verdade? Às vezes o trânsito, às vezes a chuva, às vezes o estacionamento, mas você precisa almejar isso aqui. É isso que o salmista vai colocar a partir do versículo de número 2. Ele tem muito prazer na casa de Deus. Na verdade, o amor dele consome pela casa de Deus. Quantos de vocês têm um amor que consome para estar aqui? Um desejo ardente, algo que queima em seu coração. O quantos de vocês valorizam esse momento como sendo o momento mais importante da vida? E por que é o momento mais importante da vida? Porque é o momento em que nós nos reunimos solenemente diante daquele que é o autor, o consumador da nossa fé, e adoramos a esse Deus, e glorificamos esse Deus. O salmista, para expressar esse desejo de estar na casa de Deus, ele diz que ele suspira. É um desejo ardente, profundo, verdadeiro, sincero, não satisfeito com o termo suspirar, dando a ideia desse desejo ardente que queima. Ele usa uma outra expressão: a sua alma desfalece pela impossibilidade de congregar, pela impossibilidade de estar em comunhão com Deus no templo e com os irmãos. Isso equivale a um definhamento mental. Impressionante, tamanha saudade que ele tem da casa de Deus. Todo o seu ser está tomado por esse desfalecer. Valorize esse encontro, entenda a importância dele na sua vida. Não deixe de congregar por coisas menos importantes do que estar na casa de Deus. Torne esta reunião, torne este tempo um tempo precioso para você. Meus amados, o salmista tinha esse sentimento de definhamento mental, porque ele sabe que aqui ele está desfrutando da presença do Deus vivo. Ele sabe que quando está em comunidade, ele desfruta da presença do Deus glorioso. O centro do culto é o Senhor e a sua palavra. Desde o Antigo Testamento,
As pessoas caminhavam por quilômetros para estarem no templo, e o que as motivava a estar ali era a presença do Senhor. E o que deve motivar você a estar aqui é a presença do Senhor, não pode ser outra motivação. A motivação de congregarmos é a presença do Senhor no nosso meio, e por Ele estar presente, então nós cantamos. Por Ele estar presente, nós confessamos os nossos pecados. Por Ele estar presente, nós então abrimos as Suas palavras e ouvimos aquilo que Ele tem para nos ensinar. Por Ele estar presente, nós podemos cumprimentar uns aos outros, saudar uns aos outros com a paz que vem dEle. Por Ele estar presente, esse culto faz sentido, e é pela presença dEle. É esta a única e principal motivação que nós devemos ter de congregar na casa de Deus. Este é o ambiente que o próprio Deus separou para que nós desfrutássemos da Sua presença, saborear a Sua glória e bendizer o Seu nome. O centro do culto é o próprio Deus, e quando você vem para a casa do Senhor, você vem para a presença desse Deus maravilhoso. Hoje pela manhã eu estava falando com a Ana, esposa do presbítero Will, sobre isso. Eu não lembro como começou a conversa, mas ela falando que a mãe dela a educou para usar a primeira roupa, sempre quando ganhava uma roupa, né? Ela usava a roupa a primeira vez para ir para a igreja. E eu disse para ela que eu também fui criado assim. Quando a gente ganhava uma roupa, você não usava essa roupa em outro lugar, senão você tinha que ir para a igreja antes, para depois usá-la em outro lugar. E aí eu tinha uma outra pessoa que falou também, eu fui criado assim. É fantástico. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que você tem que usar a roupa primeiro na igreja para depois você usá-la em outro ambiente. Mas é uma maneira de marcar a mente da criança, de que ela está vestindo a roupa, a nova roupa, ou criar aqui, fazer disso um símbolo da importância do lugar para onde ela está indo. Quando você vem para esta casa, você está vindo para um encontro com o Criador dos céus e da terra. Você está vindo para uma audiência com o Todo-Poderoso, e você precisa ter no seu coração isso bem construído. Você não está vindo aqui para encontrar grupo de amigos, você não está aqui simplesmente para ouvir um sermão, você está aqui para muito mais do que tudo isso. Você está aqui porque o próprio Deus está aqui, e Ele convidou você para um momento com Ele, na presença dEle, junto com seus irmãos. O terceiro elemento essencial para ter prazer na casa de Deus é entender que aqui nós somos acolhidos. O texto vai falar sobre o pardal e a andorinha que encontrou casa e ninho para si. Provavelmente o salmista ele utiliza dos passarinhos, porque provavelmente os passarinhos viviam nos beirais do templo, né? E ele usa esse símbolo também dos pássaros que viviam ali ao redor do templo para dizer: assim como os pássaros encontraram casa e ninho no templo, eu também quero viver no templo, eu também quero estar na casa de Deus. E meus amados, quando eu era adolescente, eu amava tanto a igreja. Depois eu fiquei até com medo de achar que eu amava mais a igreja do que a Deus. Do tanto que eu amava a igreja, era muito bom. Meu grupo de UPA de adolescentes foi um grupo muito marcante na minha vida, na vida da minha geração. E eu me lembro que meu pai tinha sítio, e todo fim de semana ele ia para o sítio, e ele ficava bravo, porque eu não queria ir para o sítio, eu queria ir para a igreja. E minha mãe também começou a ficar brava, mesmo sendo evangélica. Ela dizia: meu filho, vamos fazer o seguinte, desmonta a sua cama, leva para a igreja. E meus irmãos, eu quero dizer para você que a profecia da minha mãe se cumpriu, reverendo Leonardo. Essa semana passada eu desmontei a cama e todos os móveis, e nós estamos aqui no terceiro andar. Palavra de mãe, ela vai acontecer um dia. Estamos aqui. Viver na casa de Deus, amar as programações da igreja, amar o seu departamento. Papai, mamãe, eu sei que não é fácil trazer o seu filho para o CP num sábado à tarde, mas você trazendo o seu filho para ao CP num sábado à tarde, você vai estar inculcando na cabeça do seu filho que a casa de Deus é um lugar legal para ele estar. O nosso departamento infantil no domingo pela manhã, meus queridos, são 60 pessoas envolvidas, né, reverendo Leonardo? 60 pessoas envolvidas no departamento infantil para cuidar do seu filho, para que ele cresça, entendendo a importância desse lugar.
Nós temos trabalho para adolescentes, vamos começar para pré-adolescentes, trabalho para jovens, trabalho para senhoras. Nós temos GAP, trabalho para adultos, temos um monte de coisa acontecendo na igreja, coral, equipes de louvor, inúmeras áreas para você se envolver e para você aprender a amar esse lugar, porque é aqui que nós somos acolhidos. Não tem lugar melhor para estar do que na casa de Deus. O salmista sabia disso, e ele expressa isso de maneira muito clara. Estar na presença de Deus no templo deve trazer alegria, conforto, proteção, amparo aos nossos corações. Meus amados, é um crime o discurso de que a igreja é um ambiente cheio de preconceitos. Eu duvido e desafio qualquer pessoa aqui hoje à noite e que esteja nos assistindo, se existe uma instituição no mundo que acolhe pessoas tão diferentes como a igreja. De 0 a 120 anos, independente da classe financeira, independente da cultura, independente do sexo, se é homem ou mulher, independente de uma série de fatores, nós estamos nos países de primeiro mundo, como também nós estamos em tribos indígenas. Nós estamos no Oriente, como nós estamos no Ocidente. A igreja, ela abraça pessoas em todos os lugares, porque ela foi criada pelo próprio Deus, e ela é um instrumento fantástico para alcançar pessoas, e para falar do amor desse Deus para essas pessoas. Qual instituição no mundo envolve pessoas tão diferentes? Hoje nós já temos no Brasil grupos missionários formados só por pastores indígenas. Os americanos vieram, falaram do amor de Jesus para os brasileiros entenderam o amor de Jesus, e americanos e brasileiros foram para as tribos indígenas, também tem outras nacionalidades, mas basicamente esses, falar do amor de Jesus para índios. E hoje nós já temos índios pastores que disseram para os missionários brasileiros: agora a gente consegue falar para os nossos próprios irmãos, não só irmãos de fé, mas irmãos de tribo. O índio falando para índio, é claro que é mais fácil da pessoa assimilar o evangelho. E nós então percebemos que a igreja, ela entra em todos os lugares. Igreja, irmãos, é o ambiente que revela o amor de Deus. Por isso que é um crime falar que igreja seleciona pessoas. Igreja não seleciona pessoas. Talvez você não se adeque a uma determinada igreja e procure uma outra. Aliás, não vai faltar igreja para você ver em qual se adequa. Hoje nós temos muitas opções, mas igreja é um lugar que acolhe pessoas, que abraça pessoas. Igreja é um lugar que está sempre pronto para receber pessoas, independente de onde vêm, independente de quem elas são. E aqui elas encontram o amor de Jesus e suas vidas são transformadas. Em último lugar, elemento essencial para ter prazer na casa de Deus é que este é o ambiente propício para louvar. Ter prazer na casa de Deus é ter prazer na lei do Senhor. Somente tem prazer na lei do Senhor aquele que conheceu o Senhor. E uma vez que nós conhecemos o Senhor, nós o amamos, e por amá-lo nós obedecemos. E à medida que nós desenvolvemos a nossa obediência para com o Senhor, o nosso louvor se torna cada vez mais sincero. Cada domingo que você vem, ouve um sermão, coloca esse sermão, aplica ele na sua vida, você vai se tornando um adorador mais qualificado. Você vai se tornando um indivíduo que louva com mais qualidade. À medida que nós amadurecemos na fé, o nosso louvor se aperfeiçoa diante de Deus. Por isso a igreja é importante, para nos ajudar nesse progresso espiritual. O desejo de habitar na casa de Deus é resultado da sua palavra alojada em nossos corações, porque a igreja é lugar de glorificar o Senhor do universo, é lugar de adorar o autor da nossa fé, é lugar, como já aprendemos também, de orar e expressar a Deus o quanto nós o amamos. Aqui é o lugar de você entrar na presença de Deus. E eu te digo algo mais importante ainda: o máximo que nós podemos chegar próximos do céu é a vida em comunidade na igreja. Você não vai viver nenhuma experiência fora da igreja que te aproxime mais da realidade que viveremos na eternidade do que aquilo que você vive dentro da igreja.
Então, viver dentro da igreja, envolver nas coisas da igreja, também demonstra o quanto você deseja viver em comunidade com os irmãos por toda a eternidade. O raciocínio é simples: se você não suporta viver em comunidade com os irmãos de fé na igreja, você está atestando que você não tem nenhum interesse de viver com ele por toda a eternidade. Se nós não conseguimos amar as pessoas que foram salvas pelo mesmo Cristo que o nosso, se nós não conseguimos nos relacionar com indivíduos que professam a mesma fé, nós estamos atestando que nós não conseguiremos viver com esse indivíduo por toda a eternidade. Quem quer ir para o céu, quem sonha com o céu, quem almeja o céu, quem ama a vida eterna, começa a viver essa vida eterna aqui na terra, congregando. E é por isso que o autor de Hebreus nos adverte. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus 10, verso 25, e nós vamos ler juntos esse texto. Hebreus 10, verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que essa casa aqui é casa do Senhor, porque nós estamos aqui para adorar a Ele, o Deus das nossas vidas. Essa casa aqui é casa de festa, porque estar na presença de Deus para nós é uma grande festa, é o momento mais importante da nossa semana. Se essa teologia ainda não está construída na sua mente, desenvolva esse princípio de fé. Estar com os meus irmãos adorando a Deus é o momento mais importante da minha semana. O domingo é o dia que nós separamos para juntos entrarmos na presença do Deus que está sentado no seu grande e sublime trono e dizer para Ele o quanto nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. É na igreja que nós celebramos a salvação, é na igreja que nós celebramos a ceia, é na igreja que nós olhamos para a cruz, é na igreja que nós trazemos à memória o Natal, o nascimento do nosso Salvador, e nos alimentamos dessas verdades que transformaram a nossa vida. Aqui na igreja é onde acontece o trailer do céu. Se você quer ter uma noção de como será o céu, você precisa estar inserido na comunhão dos irmãos. Aí você tira todo o pecado, aí vira céu. Por enquanto ainda tem alguns probleminhas, mas aqui é o trailer, um pouquinho do que nós um pouquinho daquilo que experimentaremos por toda a eternidade. É lugar de louvar e bendizer ao Senhor, é lugar de exaltarmos aquele que é o Deus da nossa salvação. Ame a igreja, ensine os seus filhos a amar a igreja, ensine os seus netos a amar a igreja. Ame a casa de Deus, ame ao Senhor, e faça desse lugar, sem dúvida nenhuma, o lugar mais importante para você estar todo domingo, louvando e bendizendo a Deus na comunhão dos irmãos. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque a igreja é uma invenção do Senhor. É através da igreja que muitos povos estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Porque, como aconteceu aqui hoje à noite, pessoas consagram seus dízimos e ofertas para que o teu reino continue se expandindo. É na igreja onde nós celebramos o teu nome, é na igreja onde nós aprendemos a amar pessoas que são diferentes de nós, é na igreja, Deus, que nós aprendemos a amar o Senhor sobre todas as coisas, é na igreja que nós aprendemos que o Senhor é um Deus tão grande, tão especial, tão sublime, que o Senhor escolhe filhos tão diferentes para fazerem parte desse corpo. Oh Deus, é na igreja que nós nos alimentamos da tua palavra, é na igreja, Deus, que nós aprendemos que sem ti nada podemos fazer. Oh Deus, nos ensine a manter a nossa vida na tua casa com alegria no coração,
assim como o pardal, assim como a andorinha, que encontraram casas e ninhos para si, que nós entendamos também que a tua casa é o nosso lugar, é o lugar onde o nosso coração tem que encher de júbilo e de alegria, porque é o lugar onde o Senhor está para receber o nosso culto. Nos encha, Senhor, a cada dia mais de ânimo, de alegria, de entusiasmo, de prazer por estar na casa do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus.